falar do mundinho de Fernando Nakagawa, do mundinho da economia. Naka, vamos falar sobre um assunto que interessa, no fim das contas, e muito, a muita gente que acompanha aqui as informações que a gente traz, principalmente que você traz, porque o setor público de 2023 terminou esse ano com um rombo. E a gente está falando de um rombo de 249 bilhões de reais. Esse que é o pior resultado para as contas públicas desde 2020, isso segundo os dados do Banco Central. E o Naka vai detalhar para a gente o que representam esses números e um resultado que é preocupante, né, Naka? Bastante, infelizmente, Muriel, porque esse número revela como é difícil, como estamos numa trajetória difícil para terminar o ano de 2024, este que a gente já está no segundo mês, com déficit zero. Esta é a meta, esta é a promessa da equipe econômica. Para isso, o que o governo vai fazer, tem que fazer, deveria fazer, é um grande ajuste das contas para terminar o ano, no dia 31 de dezembro deste ano, no 0 a 0, ou seja, só gastar o que entrar no caixa do governo. Foi o que não aconteceu definitivamente no ano passado. A gente tem os números aqui para entender. Primeiro, aqui à esquerda a gente tem a evolução do resultado das contas públicas do setor público. O setor público é governo federal, governos estaduais, municípios e todas as estatais. Minha nossa, isso aqui em 2020. Então, em 2020 é um baita número para baixo, 700 bilhões de reais negativo, que foi a conta do governo, terminou negativo em 700 bilhões de reais, porque gastaram muito dinheiro com a pandemia. Sim. Então, é um número fora da curva, mas absolutamente compreensível. Agora, este ano passado, 2023, 249 bilhões de reais. É o pior resultado desde 2020 e mostra uma piora bastante expressiva na comparação com 2022, quando o ano terminou, o último ano do governo Bolsonaro, com dinheiro em caixa. Qual a explicação do governo para este número tão ruim, tão negativo? Pagamento de precatórios, foram mais de 90 bilhões de reais. Que a Justiça pediu, inclusive, para pagar também, Isso, né? Exatamente. Aí o que a Haddad diz é, estou pagando dívidas antigas, não apenas deste ano, é o que acumulou. Também teve muito repasse para estados por conta do ICMS, mais de 15 bilhões de reais. Então isso explicaria a piora. Se não fosse isso, a gente terminaria com a barra mais ou menos aqui em 130, 140 bilhões de reais, que era a expectativa do governo, da equipe econômica. Agora, por que a gente chegou nesse número? Muriel, olha, aqui é muito interessante observar por que a conta é tão negativa desse jeito. Quando a gente pega o governo federal sem o INSS, o resultado é positivo, 42 bilhões de reais sobraram no caixa do governo. Só que tem a conta do INSS, aqui são 306 bilhões de reais no negativo, porque sai muito mais dinheiro do que entra no caixa do INSS, da Previdência Social. Estados terminaram com dinheiro em caixa, 27 bilhões, municípios estavam com negativo de quase 10 bilhões e as estatais mais de 2 bilhões de reais no negativo. Esse resultado das estatais é o pior resultado em 8 anos, desde 2015. As estatais não têm um resultado tão ruim assim. Passa a conta, fecha a conta, 249 bilhões de reais negativos no ano passado do setor público. Este número é que o governo tem que zerar agora em 2024, e aí só mostra como é difícil a jornada de Fernando Haddad. E é interessante porque não estava contando, por exemplo, com esses vários pontos que você falava, como precatórios, por exemplo, que deixaria um número mais ou menos pela metade, segundo a previsão do governo. A tendência e o que o governo, na verdade, o que o governo quer é zerar esse número de cento e poucos aí bilhões, né? E para isso, ele não está disposto a usar a tesoura, ele não quer cortar gastos. O que ele quer fazer é aumentar a arrecadação de impostos, por isso tanta gente, por exemplo, no Congresso e nas empresas, chiando. Ninguém gosta de pagar mais imposto. O próprio Geraldo Alckmin, hoje, né, o vice-presidente falou e defendeu essa ideia do déficit zero, falando que é necessário nesse momento. E a gente precisa levar em consideração esse ponto que a gente está acompanhando todo um mercado, economistas de modo geral, mas de modo geral uma sociedade que está esperando por esse déficit zero, Sim. que é defendido, que é de diversas formas aí quase que garantido por Fernando Haddad, né? Mas vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Aí você me pergunta, por que é importante ter déficit zero? Porque o Estado brasileiro é como, sei lá, o teu amigo que pede dinheiro emprestado. Se ele começa a pedir muito dinheiro emprestado e você vai vendo que ele vai gastando mais e pedindo mais dinheiro emprestado, a dívida dele só cresce, você para de emprestar dinheiro para ele porque você fala, amanhã ele vai me dar um calote. E é a mesma coisa com governos. Quando o governo faz muita dívida, fica muito tempo no vermelho, ele tem que fazer mais dívida, mais dívida, mais dívida. E quem está topando emprestar fala assim, esse cara talvez não me pague amanhã. E esta é a grande preocupação dos economistas, que o Estado brasileiro tem as contas tão ruins
que um dia comece a ficar perigoso não pagar. A credibilidade do governo vai caindo, né? Exatamente, essa é a palavra. Maravilhoso, Naka. Obrigada, viu, pelas informações que você traz pra gente.